No Facebook, assim, com duas pessoas. Então, aí, agora vai. Aí, deu certo. Agora deu. Só botar minha. E me ouve bem lá? Então, na verdade, eu tô só com fone, né? Eu tô com fone do Instagram. Mas aí, Então, eu como tive que tá ao tirar mesmo aqui. tempo. Mas agora tá bom. Bom que o pessoal já mandou bastante pergunta, mas assim, você vê que as dúvidas são sempre as mesmas, assim. Aí. Isso, agora eu consigo ouvir. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, beleza, então. Então vamos lá, acho que a Você gente já já tá pode craque, né? começar. Podemos. Você já tá craque. Vai me ensinando aí. Ah, tranquilo, só batendo papo, daqui a pouco o pessoal manda pergunta e fica mais fácil para fluir, que aí a gente vai conversando, vai batendo papo. Né, assim, a primeira dúvida, né, que acho que é a mais comum, quando encaminhar a criança para uma fono, né, que é a dúvida que todas as mães têm, né? Então, assim, eu particularmente, eu gosto de dar um tempinho para a criança, né, para ver se realmente tem algum transtorno, ou se às vezes é só uma falta de estímulo, né? Então, assim, quando é uma criança que eu acompanho desde pequena, que a gente sabe como que é a dinâmica da família, às vezes é só uma falta de estímulo, então a gente vai orientando para depois encaminhar para a fono. Gabi, assim, eu tenho acompanhado bastante as suas orientações, né? E eu acho que é isso mesmo, acompanhar a criança e observar esse desenvolvimento. Porém, a gente tem que pensar nos marcos do desenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa assim, cada criança tem seu tempo, realmente, cada criança tem o tempo, mas dentro dos marcos do desenvolvimento. Eu acho legal a gente colocar aqui quais são esses marcos, né? Porque os pais, eles não sabem de como esse desenvolvimento acontece e o único profissional que acompanha a criança o tempo todo são vocês, pediatras, né? Então, vocês que estão aí para orientar esses pais na maioria das vezes. Tá me ouvindo bem o pessoal no Face? Deu uma Dá pausada um aqui na ok pra internet, gente. mas acho que A agora já internet voltou. E aí eu acho legal a gente falar sobre esses marcos do desenvolvimento, né? A gente começar a falar para poder geralmente tirar essas dúvidas dos pais, porque assim, quando procurar, né? Tem várias épocas que a gente pode procurar. A gente na fonoaudiologia atende desde o bebê que tem dificuldade para a amamentação, né? Corrigindo a postura da língua para sucção da mama. Atende crianças em fase escolar com dificuldade de aprendizagem, idosos na parte de linguagem. Então, cada fono tem a sua especialidade, a minha é na infantil. Então, depende do que está acontecendo para saber quando procurar. No caso da fala, vai depender do que está acontecendo com essa criança. Então, como você falou, acompanhar esse desenvolvimento. Ela tem um aninho, ela já está começando a falar, ela já tem os sinais de que ela tem a intenção de comunicar. Porque, assim, um aninho já é a fase que essa criança começa a falar. Mas não necessariamente ela vai falar um monte de coisa, porque a fala é um processo final de todo um desenvolvimento de linguagem. Eu acho legal a gente explicar isso, né? É o que eu falo para as mães, a gente tem que observar bem assim na comunicação da criança, como que a criança se comunica. Né, o fato de olhar no olho, de apontar, de interagir com os pais, isso acho que é a primeira parte da linguagem, né, que a gente tem que ficar atento mesmo.
Então, isso é o que eu chamo mais atenção nos pais, né? A parte da comunicação. Porque às vezes a criança até não fala muito, mas ela comunica bem, ela interage bem com os pais. Fica mais difícil da gente pensar em algum transtorno, né? Mas são coisas que a gente tem que estar sempre observando. Isso, é isso mesmo. A gente precisa observar, assim, primeiro, né? Vamos diferenciar um pouquinho, né? A gente tem aí a comunicação, a fala e a linguagem. Então, a comunicação é a interação que essa criança faz, é o compreender o que está acontecendo, é o olhar, é o prestar atenção, dar atenção ao som, processa esse som, então ela vai entender. Então, por exemplo, passa um cachorro e late, a mãe fala: olha o cachorro, uau, uau. Ela começa a compreender isso que está acontecendo, armazena essa compreensão para depois falar. Então, a comunicação é a troca. A linguagem é aquilo que a gente aprende e arquiva na nossa memória. Então, quando a gente fala cachorro, a criança lembra daquele animal, ou que tem em casa, ou que viu, que a mãe mostrou. Quando fala avião, olha o avião e aponta, a criança vai aprendendo o significado das coisas, vai armazenando para depois começar a fala, né? Então, é muito importante observar como que essa criança está se comunicando, né? Se ela tem essa intenção de comunicação, se ela aponta o que ela quer, ou se ela busca a mãe para fazer o que quer, porque tem algumas crianças que usam a mãe, né, ou o adulto como instrumento, no lugar de apontar o objeto, elas pegam na mão da mãe e levam a mãe até onde ela quer, o que ela quer. Então, a gente precisa observar muito bem isso. E muitas vezes, até essas ações, quando ela fica, tipo, não progride, né? Eu falo que a criança vai falar para quê, né? Que ela já tem tudo que ela quer só apontando, só levando a mãe. Geralmente as mães sabem, né, o que os filhos querem. Né? Então, esse eu acho que é um dos motivos para atraso mesmo na fala. É aquela criança que aponta, já tem o que quer, né? Leva a mãe, já tem o que quer, então vai falar para quê? Né? E essa é uma queixa muito comum assim no consultório. É isso mesmo, assim, quando as mães chegam pra gente, elas falam que a criança entende tudo o que eles falam, mas não fala. E a primeira pergunta que eu faço é como que é feita a estimulação. Porque assim, antes da gente pensar num transtorno, a gente tem que pensar como que está o desenvolvimento dessa criança e se é um transtorno ou um atraso. Porque o transtorno vai envolver aí um tempo de atraso, um tempo de diferença de aquisição e fatores neurológicos, né? Fatores que são complexos para a gente definir o que está acontecendo, ou então se a criança tem trocas na fala que não são as trocas esperadas. Antes falava-se em desvios fonológicos, dislalia, hoje é transtorno de fala. Então a nomenclatura muda um pouco, né, Gabi? Mas assim, o que é importante a gente observar, né? A linguagem, ela vai se desenvolver desde o nascimento do bebê, até 1 ano de idade, essa criança ela vai ter o desenvolvimento dessa linguagem receptiva. Então, as questões sensoriais são importantes, os órgãos do sentido, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, tá tudo bem? Tá desenvolvendo bem? Porque todos esses órgãos sensoriais, mais o desenvolvimento motor, vão contribuir para o desenvolvimento da fala. Então, a criança começa a se desenvolver na parte sensorial, motor e linguagem receptiva. Depois ela começa a falar. Então, depois de 1 aninho que ela começa realmente a fala. Apesar de que a partir do 6º mês, a gente já tem os movimentos associados dos sons da fala. Então, como é que seria esse desenvolvimento? De 0 a 2 meses, a criança ela se comunica com o choro. E é um choro de reflexo, ela chora
começar a perceber que ela chora e ela tem uma resposta da mãe. Que de determinado choro, ela tem uma resposta. E ela começa a mudar a entonação desse choro. Então, a partir do 2º mês de vida, ela já começa a mudar as entonações desse choro e se comunicar. A partir do 3º mês, ela começa a prestar mais atenção no rosto, ela começa a ver a mãe, perceber os outros adultos e interagir, o sorriso. E a partir do 4º mês, ela começa a descobrir os... O neném tá falando angu. Ai, brincando com esses sons e o adulto vai interagindo, né? E essa interação... Tá ouvindo? Parece que deu uma caída aí. A interação essa interação ela é muito importante, porque é essa interação que faz com que a criança continue a querer a desenvolver essa comunicação, né? Vai percebendo que o que ela produz gera uma resposta positiva, e aí ela pensa, nossa, eu disse, né? Ela pensa lá, fiz um som e minha mãe apareceu, o meu pai sorriu. Por isso que o estímulo dos pais é importante também, né? A resposta dos pais, né? O estímulo dos pais é importante para o desenvolvimento da criança. O ambiente que a criança está é importante. Muito importante, Gabi. Assim, né? Hoje não, nós estamos num período mais de isolamento, mas todo mundo corre muito, né? O pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, todo mundo nas telas o tempo todo, né? Inclusive as crianças, eu vejo muitas mães perguntando para você sobre isso. E eu acho que é extremamente importante a gente colocar aqui que os pais, a família, o cuidador, os avós, eles são pessoas chaves no desenvolvimento da fala, e que o desenvolvimento da fala não é só responder o que a criança quer. Então, a partir lá de 8 meses, 10 meses, a criança começa a apontar, e aí a mãe ou a avó, o cuidador, quem seja, fala, você quer água? Toma. Aí aponta, você quer bolacha? Toma. E aí a gente pergunta, tá estimulando? Estou estimulando. Ela pede água, eu dou água. Ela pede bolacha, eu dou a bolacha. Isso não é um estímulo de fala, né? E o apontar é importante, faz parte da comunicação, né? A partir aí do 8º mês, 10º mês, a criança de 8 a 10 meses mais ou menos, ela começa a apontar e entender melhor a comunicação quando a gente usa o gesto associado. Então, eu sempre falo para as mães das crianças lá no consultório, vamos falar e fazer o gesto igual. Então, vem, dá, tchau, para que a criança comece a associar o gesto e a fala e perceber que cada palavrinha tem um significado, né? Então, o estímulo, a gente chama aí de bombardeio auditivo, Gabi. O que é bombardeio auditivo? É eu falar aquela palavra que eu quero estimular várias vezes. Então, a criança apontou. Eu sei que ela quer água. Eu vou falar, você quer água. Primeiro eu vou ensinar ela a falar, né? Então, água. E no lugar de eu já pegar água, eu vou repetir essa palavra. Mamãe, água. Como se fosse essa criança falando, para ela começar a aprender, para ela aprender a falar. E é muito comum a gente ouvir os pais falarem assim, olha, eu falo para você o seguinte, eu falo para a criança o seguinte, fala água. Fala água. Como a gente tem um processo de percepção para depois falar, 3 palavras por semana. Então, já é um dado importante para o pai observar. Mas, assim, que tipo de palavra, né? Se essa criança, ela fala
vamos supor que a pessoa que cuida dela chama Maria e ela chama Maria de Má. Sempre que ela for falar com a Maria, ela chama Má, é considerado uma palavra do vocabulário, tá? A gente não conta quando ela usa Má para qualquer coisa, por exemplo. Aí não significa palavrinha, tá? Eu não tô conseguindo te achar de novo, Gabi. Pessoal do Face está me ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir a Ana falar? Eu coloquei, na verdade, o fone no microfone, mas não sei se o pessoal está conseguindo ouvir. A conexão tem que estar boa, assim, para fluir bem. E não está te aparecendo aqui, ó. De um ano, para a gente dar sequência, o pessoal vai escutando, a gente qualquer coisa a gente deixa eu ir passando aqui as perguntas que chegaram para mim. Teve uma que perguntou, né, uma que ela chegou até 2 perguntas também sobre isso. A criança tem 2 anos e 1 mês, não fala muito, fez frenotomia ao nascer, né, aquele cortinho na língua. Ela perguntou se isso pode influenciar na fala. Mas, na verdade, acaba que o corte é até indicado para ajudar, né? Em alguns casos. A frenectomia é indicada quando tem a famosa língua presa, né? E as pessoas, elas acham que a língua presa gera atraso na fala. Na verdade, não, né, Gabi? Ela melhora. O freio curto, ele é indicado realizar o PIC para que essa criança mame melhor. E hoje já se tem estudos que essa cirurgia ela é benéfica para todo o desenvolvimento, porque aquela criança que tem o freio curto, ela vai conseguir mamar, mas com dificuldade. Ela vai desenvolver fala, mas ela pode ter distorções, principalmente nos últimos sons, que são os R's. Então, no lugar dela falar arara, ela vai falar agara, porque a língua não sobe. Agora, o atraso da fala não tem relação com freio. E ainda mais até essa criança, ela teve o pique, então ela não vai ter a distorção. A língua presa também, ela gera compensações musculares na alimentação. Essa criança, ela vai usar musculaturas compensatórias para se alimentar bem. A mastigação dela e a deglução, que é o movimento de engolir da língua, eles vão acontecer, se tiver o freio curto, de maneira inadequada. E vai levar essa alteração para o longo da vida e muitas vezes nem percebe. Às vezes ela tem uma dificuldade para engolir, tem uma dificuldade para mastigar, tem uma alteração na face muscular, mas não é percebido por conta do freio. Geralmente procura-se outros tratamentos, né? A parte ortodôntica, a parte respiratória, e às vezes a causa está no freio curto. Então, geralmente, eu até sou um pouco conservadora nisso. Eu encaminho realmente quando tem necessidade. Então, se a criança tem um freio curto, mas está mamando bem, sabe? Tá bem, eu não oriento a cortar. Entendeu? É só quando realmente tem indicação. Eu falo, vamos esperar. Se der algum problema na fala, que muitas vezes não dá, então não vai nem precisar mexer. Hoje em dia, como eles estão fazendo o teste da linguinha na maternidade, né? Então muitas vezes eles acabam já fazendo esse corte já na maternidade. Mas quando eu pego, não tem problema em amamentação, nada, eu já até mantenho, sabe? Eu não oriento a cortar, não. Até porque tem vários tipos de freio curto, né? A Fono, que conseguiu a lei aí do teste da linguinha, ela tem feito alguns estudos nisso que eu te falei agora, são estudos mais atuais. Então, assim, ela orienta a uma avaliação muito bem feita por conta dessas compensações. O difícil são os profissionais que tem essa capacitação, né, Gabi? Porque apesar de ser, é uma lei, né, o teste da linguinha, mas não tem muitos profissionais. Fonos mesmo, eu tenho várias colegas, a gente sempre conversa, a gente, né,
trabalha mais no consultório, não trabalha em maternidade, a gente não faz avaliação no nascimento da criança por conta de que a gente não tem essa formação mesmo. É um curso que a gente tem que fazer além, né, da faculdade. Então, a primeira coisa que a gente observa é a dificuldade na amamentação. Mas a pergunta, né, que foi feita foi relacionada à fala. Não tem a ver. Essa criança tem mais de 2 anos e fala pouco, eu acho que caberia aí uma avaliação do que está acontecendo e por que esse atraso está acontecendo. Pode ser falta de estímulo ou pode ser outra coisa. Aqui ó, a Daiane está perguntando também, ó, o Raul tem 3 anos e 6 meses, troca o F pelo P. Nasceu com a língua presa, porém vai para a escola. Então, talvez seja até uma falta de estímulo, né? O F pelo P, então assim, no caso de faca, ele deve falar paca. Deve ser isso, né? Provavelmente. No lugar de, sei lá, feia, ele fala peia. Na verdade, é uma alteração de ponto articulatório. Então, aí a gente precisaria avaliar, observar mais. Por quê? A gente hoje trabalha as trocas na fala, os transtornos da fala, quando são trocas de sons, além do ponto articulatório, a gente trabalha o processamento auditivo, porque essa criança, ela está aprendendo a falar o som errado e ela acaba tendo uma confusão desses sons em nível de processamento, de compreensão. E aí a gente precisa juntar as duas coisas na terapia para depois, na fase da alfabetização, também essa criança conseguir diferenciar essas letras. Porque senão depois dá problema também na alfabetização, né? Troca as letras na hora da escrita. Porque a alfabetização, né, a leitura é transformar som em letra. E se a criança ela fala errado, ela vai escrever errado e vai ter dificuldade em transformar esse som em letra. Você conseguiu me achar lá? Não apareceu você que ainda não. Manda um outro oi aí. Ali tá no Face também chegou perguntas aqui, ó. Meu filho fala Kikia ao invés de titia, tem 4 anos. Essa idade também não é uma idade que essa troca aconteça, né? Já tá na hora de investigar. A gente tem aí alguns parâmetros de sons, né, Gabi? Então, assim, os primeiros sons são os bilabiais, né? P, B, M. Depois já vem os guturais. Então, assim, 2 anos e meio já é esperado que essa criança fale calça. Então, ele fala, né? Ele fala kikia no lugar de titia. Só que o língua dental, então, o língua dental, que é o T, o D, que a gente põe a língua atrás dos dentes. Eu fiz assim só para mostrar, tá? Outra posição de língua. Então, se ele fala kikia, ele abaixa a língua e não faz o tch, tch. É uma troca sonora de som e de posição. Com 4 anos, essa troca não é mais esperada. Ele precisa de uma avaliação. Então, ó, a Ju que mandou, precisa de uma avaliação da fono, tá? Para poder ver e até treinar para fazer a terapia para poder melhorar essa fala dele, viu, Ju? Ô, Gabi, sabe o que eu acho importante falar? Assim, assim como os pais, qualquer dúvida que eles têm, eles vão ao pediatra, né, para tirar essa dúvida. Tem aí uma frequência de consulta, mas a gente sabe que qualquer dúvida eles procuram, né? Eu sou mãe, a gente procura, até para você, às vezes eu pergunto, né? Tem dúvida com relação à audição, tem dúvida com relação à visão, tem dúvida com relação à fala. Procura os profissionais especializados, né? Porque eu acho que, assim, a avaliação sempre é válida. Não significa que avaliar essa criança, ela vai fazer terapia, né? Às vezes uma orientação que a gente dá, um ajuste que a gente faz, essa família muda a maneira de estimular essa criança, muda a maneira de ver o que está acontecendo e essa criança desenvolve. Agora, trocas na fala
pontuais, que são essas dúvidas que estão acontecendo, é muito importante que procure a fono, para não ter depois uma dificuldade maior na alfabetização. Quando tem algum atraso de fala, a primeira coisa que a gente, né, investiga é a parte de audição, né, ver toda a parte do desenvolvimento, porque a criança que tem uma perda auditiva, ela provavelmente vai ter um atraso de desenvolvimento global, né, atrasa para fazer as coisas, né, dos marcos de desenvolvimento. Então, isso tudo a gente vai acompanhando nas consultas, né, e é igual aquilo que eu te falei, como muitas vezes a gente conhece a criança desde pequena, a gente sabe toda a dinâmica familiar, então isso fica até mais fácil de você ver se realmente é uma falta de estímulo ou se tem mesmo algum transtorno que tem que intervir mais rápido, então aí já encaminhar mesmo para a fono. Nos pediatras, eu acho que são as primeiras pessoas que vão observar isso. Às vezes até não observa, mas a mãe leva a dúvida para vocês, né? O que a gente fala hoje é que não é uma conduta mais esperar até os 5 anos, né? Porque antigamente se esperava muito. O pai dele demorou para falar, falou com 4 anos, então a gente está esperando também e tal. Hoje a gente não espera mais. Pensando nessas janelas de oportunidade dos desenvolvimento, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo e o quanto antes fazer estimulação. Então, se é uma criança que tem um transtorno mais severo, por exemplo, uma dificuldade motora da fala, né, que seria a apraxia de fala, o diagnóstico ele é depois dos 3 anos, mas antes a gente já pode fazer estimulação dessa criança na parte motora, na parte do movimento. Então, os pais com as crianças pequenas, né, brincar com os sons da fala, brincar com o som do cavalinho, que é o estalo de língua, fazer careta, fazer bico, mandar beijo, mostrar a língua. Tudo isso contribui para que a fala aconteça de uma maneira melhor, porque a gente está treinando os movimentos e essa fala vai se desenvolver. Aqui, ó, a Tati perguntou, a Tati é pediatra também, peraí, deixa eu achar aqui a pergunta dela, que eu acho que o sobrinho dela... Peraí, Tati, que eu vou te achar. Aqui, ela perdoou. Meu sobrinho de 4 anos não consegue falar o R, por exemplo, praça. Devo encaminhar? 4 anos, né? Os R são os últimos sons. Então, na aquisição, né, a gente até precisa falar da gagueira, senão a gente vai esquecer. Na aquisição, a gente espera que de 4 a 4,5, às vezes até 5, dependendo dessa criança, esses R's vão se desenvolver. Se ele não fala o R do meio, do prato, mas ele já fala o R caipira, do porta, o R do barata, e ainda não está fazendo o grupo, dá para esperar mais um pouco, mas é importante observar se ele já está fazendo esses outros, né? A aquisição não significa domínio, então às vezes ele fala numa palavra e não fala na outra, às vezes ele observa o som e não consegue ainda reproduzir por conta de um amadurecimento da questão motora também, só que hoje trocas R e L a gente não mais acha que é só o movimento, está bastante envolvida com a questão do processamento auditivo. E aí, o que é importante? Essa criança com 5 anos, ela tem que ter aquisição completa. Então, 5 anos ele tem que estar falando todos os sons, tá? 5 anos dá é o prazo final. É o prazo final. E aí, voltando naquela pergunta da gagueira, né? Então, com 2 aninhos, a criança começa a juntar as palavrinhas e formar as pequenas frases, tá? De 10 palavras que ela tinha no vocabulário com 1 ano, agora ela tem aí em média 200 palavras nesse vocabulário. A gente não fica contando, mas a gente tem uma média, né? Uma média do marco do desenvolvimento, e a gente sempre faz no consultório a gente faz uma avaliação dessas palavras, que som que já tem, que som que não tem. E aí, essa criança começa a montar as frases. Aos 3 anos, ela tem um repertório muito melhor.
até teve uma pergunta na caixinha sobre isso. Meu filho tem 3 anos e meio e fala enrolado, né? A criança com 3 anos, ela ainda tem trocas, então ela fala como cebolinha, ela tem algumas trocas na fala, mas um adulto tem que entender o que ela está falando. Ela não precisa da mãe traduzir, ela está falando isso, ela falou isso. Com 3 anos, essa criança já tem que estar sendo compreendida. Então, se ela fala enrolado, é legal avaliar. E como ela vai contar o que aconteceu, porque ela já tem esse repertório maior, ela vai formular essa frase, nessa idade, é a disfluência natural, né? Que ela começa mãe, lá na escola, ela começa a falar com uma repetição. Isso faz parte do repertório dela de desenvolvimento, porque ela está organizando essas palavras para contar numa sequência correta, e aí a gente tem que deixar ela falar e evitar falar, para, espera, respira, fala de novo, porque ela está fazendo tudo isso, né? Ela está respirando, ela está pensando, só que algumas crianças realmente apresentam a gagueira, que é uma questão aí também da parte motora da fala, é hereditária, então é sempre legal avaliar se tem alguém na família que gaguejava, que gagueja, e procurar um profissional. Teve, acho que, uma pergunta de uma mãe que a criança já foi e agora continua gaguejando, não é isso que ela perguntou? Fez a fono com 4 anos... Aí agora tá com 8 e ainda gagueja. Aí eu já acho que não é essa gagueira fisiológica, né, dos 2, 3 anos. Aí já partiu para a gagueira propriamente dita. A fisiológica, a tendência é diminuir. Então, de 3 a 6 meses que isso aconteceu, ela vai diminuir. Se é uma repetição, um bloqueio, um movimento associado que essa criança faz na hora da fala, e isso persiste, isso não diminui, é uma gagueira. E a gagueira, ela tem vários graus, então pode ser uma gagueira leve, ou pode ser severa ou moderada. Então, assim, essa criança de 8 anos vale a pena voltar na fono para ver o que está acontecendo, porque já é uma idade que já está na escola. Os amiguinhos, às vezes, brincam, falam, e essa criança pode se esquivar de querer falar, de querer ler, porque vai, né, essa gagueira no público e vai ficar com vergonha. Então, eu acho que vale a pena procurar, sim. Ô, Ana, e o tratamento para gagueira, o tratamento é efetivo? Tem um bom resultado? Fazendo as sessões de fono? Sim, tem boa evolução. Nós temos bons resultados, né? Principalmente quando é com criança, né? Então tem tratamento para adulto também, mas quando o tratamento para gagueira é com a criança, a gente tem bons resultados porque está começando essa comunicação, essa interação, e a gente consegue organizar aí a respiração, a fala, e então mais um motivo para mandar logo. Sim. Ó, deixa eu ver, tem uma... Aqui, ó, a Jéssica tá perguntando. Meu sobrinho vai fazer 3 anos, agora em outubro, não pronuncia nada. Apenas mamãe, papai, titi. Não pronuncia mais nada. Devemos procurar um fono? Já deu a resposta, né? Voltando naquilo que a gente falou, né? 2 aninhos, frases curtas, 3 aninhos já consegue contar algumas coisas. Então, poucas palavras para 3 anos é pouco, né? Então, Jéssica, então precisa procurar fono. Pode mandar o seu sobrinho para fono. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui das que eu anotei. Mas essas daí mesmo. Ó, tem várias sobre da gagueira aqui, ó. A Ana Silvia perguntou: a filha de 2 anos troca o C pelo T. Né? Acho que em vez de falar casa, fala tasa, que é aquele outro caso que você disse também, né? Qual que é a idade dela? 2 anos.
Então, 2 anos tá no é a idade prazo, que né? vai começar, vai começar a desenvolver esse som. O que a gente faz quando tem aí uns 2 anos e 3, 2 anos e meio e ainda persiste essa troca, a gente faz uma estimulação e uma orientação para que essa criança já tenha aí um bom desenvolvimento na questão processual também. Mas a família, o que a família tem que fazer nessa idade de 2 anos, né, Gabi? Muito importante o reforço correto, né? Os pais, eles têm o hábito de falar como a criança fala ou falar no diminutivo. Então, se a criança atrapalha muito. Porque a criança imita, então ela está tendo o retorno do erro. Então, muito importante que os pais repitam a palavra correta. Então, ele falou calça no lugar de calça. Ah, vamos colocar calça. Vamos na casa da vovó. Sempre dá uma reforçada nesse som para que a criança perceba que é diferente. Pode mostrar, ó, a calça, abre bem a boca, abaixa a linguinha, e a criança começa a observar. A gente fala para as mães, a gente, enquanto fono, às vezes usa o recurso do batom vermelho. Então, pede para a mãe colocar um batom vermelho para a criança prestar atenção na boca e já associar o som com o movimento. Se passar aí alguns meses e esse som não aparecer, aí é legal procurar avaliação, mas ainda está começando o desenvolvimento, então com 2 anos e 3 meses, isso vai acontecer. Aqui a Tati falando de novo. O sobrinho fala, pega aquilo tá mim, ao invés de pra mim. É porque o som P é mais fácil, né? Na verdade o P vem primeiro, né? Que são as primeiras lá, pai, mamãe, mas isso deve estar acontecendo, se for só essa troca que ele faz, pontual, é mais em nível processual. Então, quando a gente fala rápido, né? Então, a nossa fala é encadeada, ela é sequencial e rápida. Vale a pena o adulto começar a falar mais lentamente, palavra por palavra na frase, para a criança começar a perceber. Outra coisa, gente, quando a criança tem troca, quando a criança fala errado, não é legal toda hora a gente ficar corrigindo. Então, os pais chegam no consultório e falam assim, eu corrijo, mas ele repete o certo, mas na hora de falar ele vai falar errado de novo. O que esses pais estão fazendo? Estão a todo momento mostrando para a criança que ela não está falando legal, que ela não dá conta. Então, o que o pai tem que fazer? O reforço positivo, o reforço correto. Então, pega isso tá mim. Pega pra mim, eu vou pegar pra você. E dá o retorno da fala correta. Para essa criança começar a tentar repetir o correto. Porque pode acontecer daquelas crianças, né, na questão emocional que toleram menos frustrações, elas vão desistir de falar. Elas vão começar a não falar mais as palavras. Isso então, o reforço positivo é importante, tanto para tudo, né? Para a fala, para as ações, para todo o desenvolvimento da criança. Hoje é a psicologia positiva, né, Gabi? O duro é difícil usar, né, no dia a dia. Diferente. Então, primeiro eu falo os pais que têm que aprender, né, pra gente poder, a gente tem que usar na nossa vida para poder ensinar as crianças, né? E assim, né, Gabi, o estímulo quando a gente faz, então, hoje eu tenho visto muito, a gente falou no começo das telas, né? Hoje não tem como a criança não ter a tela. Todo pai tem um celular e acaba dando essa tela para essa criança, mas não é o ideal, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem até aí um documento que fala, né? Já tem estudos comprovando, né, os malefícios do excesso de tela, né? Eu sei que é uma realidade, mas os pais também estão muito nas telas, né? Então, muitas vezes as crianças estão chamando a atenção de uma maneira negativa. E aí acaba que aparece aquele monte de transtorno que não existe, né? Que a gente até conversou sobre isso. Transtornos que estão na moda e, na verdade, não é transtorno nenhum. A criança não tem nada, às vezes uma falta de atenção,
né? A falta de amor, de carinho. Falta do tempo e do olhar, né? Então, assim, na hora de fazer o estímulo da fala da criança, deixa o celular longe, deixa a televisão longe, senta e brinca, né? Brincar é tão gostoso. Às vezes os pais falam, foi na terapia e brincou, mas é através do brincar que a criança aprende. Se desenvolve. Aí você tem que ter a brincadeira simbólica, né? Tem que brincar de fazer o nenê naná, tem que brincar de carrinho, tem que brincar de fazer comidinha para poder representar o real na brincadeira. Isso faz parte do desenvolvimento. Aquela criança que não simboliza é um sinal de alerta, né? A criança que não brinca de faz de conta. Só que se ela não tem esse estímulo, como é que a gente faz? Como que vai aprender? Então, mais uma importância dos pais na estimulação das crianças. Né? Na verdade, a fala é sempre o depois, né? Tipo, tem toda uma parte de desenvolvimento neurológico aí, que vai terminar com a fala, né? Então, tem que ir avaliando essa criança, avaliar estímulo, dinâmica, ambiente. Eu acho, né? Como eu tenho a Bruna aqui, que tem síndrome de Down, para mim, o ambiente, ele é determinante no desenvolvimento da criança. Muito mais que genética, muito mais que qualquer tipo de transtorno. Então, a criança que tem aquele ambiente favorável para ela se desenvolver, ela vai se desenvolver bem, independente de transtorno, de síndrome, né, de qualquer outra coisa que ela tiver. Hoje já tem estudos que falam isso, né, Gabi? Que assim, a genética não muda, mas o meio proporciona para que o comportamento e o desenvolvimento seja diferente, né? A genética não é a condição da criança, né? A Bruna é um exemplo disso, né? A gente sabe. Então, os pais que estimulam, só que também tem que estimular corretamente, né? Igual eu falei aquele dia, falei no começo, eu recebi às vezes pais alguns dias no consultório que falam que estimulam, mas a gente vai observar o estímulo, ele não é um estímulo que proporcione que a criança fale. A gente também tem que tomar cuidado com o superestímulo. Às vezes a família é uma família que fala demais, que conversa muito, mas não dá tempo para essa criança falar. A gente costuma falar para os pais que tem que ter o delay, né? Igual o delay aqui que a gente tem. Dá uma esperadinha para ver se essa criança retorna. Responder. Não, e geralmente eu falo muito para os pais também para exigir um retorno, né? Porque tem pai e mãe que fala com a criança vira as costas e sai andando. E os pais deixam por isso mesmo. Eu falo, não, você tem que exigir um retorno dessa criança, exija que ele olhe no teu olho, exija uma resposta. Mesmo que a criança não fale, ela vai responder. Né? Então, essa exigência é importante. Né? E assim, principalmente quando a gente tem atraso de fala, deu a ordem, executa. Então, às vezes a criança é uma criança muito ativa, tem atraso de fala, mas ela resolve tudo sozinha na casa dela, ela abre a geladeira, ela pega o que ela quer, ela sobe na mesa, ela faz e acontece. O que eu oriento? Deu a ordem, executa. Então, se é para a criança descer, desce, pega a criança e tira da cadeira, para ela entender que desce significa desce. Porque às vezes ela também, como ela é uma criança que resolve tudo, ela não está tendo uma compreensão adequada do que está sendo falado. E nós também falamos muito. Desce daí, senão você cai, você vai se machucar, eu já falei para você descer. A criança não escuta metade dessa frase, né? Quando eu falo desce, então, quando a gente fala desce, ela entende que ela tem que descer. Então, frases curtas e simples são as melhores. Isso mesmo. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Assisti muito desenho. Aqui, ó. Tá perdendo. Minha filha assiste muito desenho, assiste muita coisa em inglês. Ela fala cores e números, tudo em inglês. Pode estar atrapalhando a fala dela? Ela fala em inglês, mas não fala em português. Então, deve estar misturando aí, né? Então, porque assim, ó, precisa ver qual está sendo o estímulo, tá?
e precisa ver por que ela está falando inglês. Será que ela está compreendendo ou será que ela só está repetindo por conta dos desenhos? Porque, mais uma vez, a tela. Por exemplo, a Galinha Pintadinha ou os outros desenhos que as crianças assistem não tem o modelo articulatório e não tem muito a significação, é muito mais repetição. Então, que nem Galinha Pintadinha é música, é legal, é legal. Estimula, músicas infantis estimulam. Mas sempre precisa de um adulto junto, explicando, olha, é a galinha, olha, ela é azul. E aí, a criança vai compreender aquele desenho e vai começar a usar essa compreensão para outras situações. Agora, se é uma criança que só assiste os desenhos em inglês, números e letras, né? E aí ele só está repetindo. Tem significado isso que ele está fazendo? E precisa ver como é que está a compreensão dessa criança. Por que ele está falando só em inglês? É uma família que tem aí o vocabulário bilíngue, está numa escola bilíngue, porque hoje a gente tem isso. Mas se é só repetição sem significado, precisa ver como é que está essa compreensão dessa criança, né? Vale a pena avaliar, então. Ana, vale. Nosso tempo já está acabando, temos 5 minutinhos pois só. É. Você tem mais alguma coisa para orientar? Tem mais alguma pergunta? Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Gisele no Face está perguntando. Meu filho tem 3 anos e 2 meses, fala mais as iniciais das palavras. Por exemplo, colher fala co, água fala a. Estou preocupada, ele não vai na escola. Então, isso daí também a gente já respondeu, né, Gisele? Já está com 3 anos, vale a pena procurar uma fono. Tem também Ana Camila falando que o filho é prematuro extremo, está com 5 anos, faz fono desde bebê. A fala ainda é bem enrolada. Será que em algum momento ele vai falar sem dificuldades? Então, conversa com essa fono, né? Porque assim, se ele já está fazendo fono, ele já está sendo acompanhado, para eu falar como que essa criança vai falar, eu teria que ver essa criança, eu não conheço. É muito difícil eu falar se essa criança vai falar, né? Pode ser que seja uma apraxia de fala, pode ser que seja um atraso de compreensão, mas a fono é a profissional que vai poder te ajudar com essas dúvidas aí. Conversa com ela, que eu acho que ela vai poder te ajudar. Ele já faz fono há um tempão, João. Ele teve um atraso, mas está fazendo ainda está com a terapia. Teve uma boa evolução, demorou, mas está indo. Acontece que às vezes acontece essas janelas, né? A criança evolui, dá uma estabilizada, aí evolui de novo. Nessas estabilizadas, vale a pena tentar conversar com a fono e ver se tem mais algum outro tipo de estímulo que pode ser feito, né? Para poder melhorar, mas conversa com ela. Beleza. Mais alguma aí? Gente, eu queria agradecer todo mundo que esteve presente. No Face eu tentei colocar o som aqui, depois eu vou ver se deu certo. Tá? Obrigada pelas perguntas. Eu acho que estou ouvindo a minha voz aqui. Tá, então, acho que você tá ouvindo? Tô. Então, assim, Ana, muito obrigada. Tirei várias dúvidas. Então, eu quero agradecer, né? A gente foi conversando aí ao longo desse tempo e eu acompanho o seu trabalho, eu fico super feliz das orientações que você passa para os pais, porque é assim mesmo, eles precisam ser orientados, né? Os marcos do desenvolvimento são muito importantes para os pais. Tem muitos psicopedagogos hoje trabalhando em cima disso, dessa orientação aos pais, até por conta das escolas online. Então, a gente, enquanto fono também na parte educacional, a gente tem aí alguns projetos para os pais. Eu tenho uma parceira do Paraná e a gente está desenvolvendo para ajudar os pais, além do desenvolvimento da fala, nas habilidades preditoras para alfabetização. Então, de repente, a gente pode falar disso num outro momento. Mas eu quero agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo e estou à disposição, se alguém
precisar tirar mais alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente responde. Obrigada. Beleza, Ana, brigadão. Vamos ver se a gente marca outro bate-papo desse, que eu acho que é muito interessante, né? Até pra gente aprender bastante. Eu aprendo pra caramba nessas lives. Sim, é isso mesmo. Aí a gente vai trocando ideia. Gente, muito obrigada. Tá? Muito obrigada, Ana. Vamos ver se a gente faz outra. Combinado. Só avisar que a gente faz. Beijo, Beleza, obrigada, beijo. gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal do Face. Espero que tenha dado para vocês assistirem e escutarem a Ana, que caiu no meio da live, caiu, mas acho que deu certo. Muito obrigada pela presença.